Oi, gente, todos em casa? Tudo bem? Essa nossa aula de hoje é principalmente voltada para aquelas pessoas que não são do curso de Direito. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o direito administrativo, sobre a administração pública direta e indireta e os princípios da administração. Por quê? Porque nas nossas aulas passadas nós vimos os direitos e garantias fundamentais que estão previstos no artigo 5º da Constituição, bem como os direitos sociais que estão previstos no artigo 6º. Bom, a gente viu também que o artigo 5º traz recursos jurídicos para coibir abuso das autoridades. E o artigo 6º ao 11, ele justamente vem para nos garantir o exercício e usufruto destes direitos fundamentais, dentre os quais eu destaco a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Pois bem, nesse sentido, minha gente, a administração pública ela é responsável por exercer e concretizar os objetivos do governo, ou seja, os serviços públicos sempre devem ser voltados para o interesse geral da coletividade. Essa situação ela é regulamentada pelo artigo 4º do Decreto-Lei número 200, bem novinho, de 25 de fevereiro de 1967. E aí ele traz a organização da administração federal, determinando que a administração pública compreende a administração pública direta, que é composta pelo poder central na esfera federal, a União, na esfera estatal, o governo estadual, na esfera municipal, as prefeituras, e elas vão atuar por intermédio de órgãos públicos, tal como seus ministérios e as suas secretarias. Nós temos também a administração pública indireta, que é criada por lei, ela é constituída sempre através de uma pessoa jurídica para atender aos serviços públicos de interesse da coletividade. O que é que ela faz? Ela realiza atividades do governo de uma forma descentralizada. Não tem aquela estrutura pesada governamental. São estruturas bem menores, mais enxutas, mas que atendem, de certa maneira, a todos nós. E aí, o que é que acontece? Essas entidades da administração pública indireta, elas detêm um patrimônio próprio. Ela tem uma autonomia administrativa, uma autonomia operacional, uma autonomia financeira e são, obviamente, vinculadas. Porém, como eu falei agora há pouco, é uma atividade descentralizada. Portanto, não há subordinação. E aí, eu cito como exemplo para vocês as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que eu vou detalhar um pouco mais à frente. Bom, o artigo 5º do Decreto-Lei 200, ele traz justamente a composição dessas entidades da administração pública e direta. São elas. No inciso 1º está a autarquia, com personalidade jurídica, patrimônio e receita própria. E aí eu cito para vocês o exemplo da ANEEL, que cuida da energia elétrica, a ANS, que cuida da saúde, a ANT, que cuida do transporte, a Anvisa, Vigilância Sanitária e a ANAC, da aviação civil. O inciso 2º, nós temos as empresas públicas, que também têm patrimônio próprio e capital exclusivo da União. Apesar de ser uma empresa pública, o detalhe é que ela é empresa pública porque detém capital exclusivo da União. E aí eu cito como exemplo para vocês os Correios, o SERPO e a Caixa Econômica Federal. Temos a Sociedade de Economia Mista. Sociedade de Economia Mista, por quê? Porque ela, além de ter personalidade jurídica de direito privado, ela explora uma atividade econômica pública. Então, ela tem capital público e tem capital particular. Porém, a maioria do seu capital ainda pertence à União ou à entidade da administração indireta. Grande exemplo é o Banco do Brasil e a Petrobras. Inciso 4º, as fundações públicas.
Elas também são dotadas de personalidade jurídica de direito privados. Elas, por serem fundações, não têm finalidade lucrativa, são criadas em virtude de uma autorização legislativa para o desenvolvimento de alguma atividade que não exija execução por entidades do próprio direito público. Então, por conta disso, ela tem autonomia administrativa, tem seu patrimônio próprio, é gerida pelos órgãos da direção e funcionamento de acordo com os recursos da União ou até de outras fontes governamentais. O exemplo, o IBGE, a FUNAI, a Fundação Nacional de Saúde e a Fiocruz. Nós temos as agências reguladoras, que foram criadas justamente para regular e organizar, fiscalizando a prestação do serviço por seus concessionários, pelos seus permissionários do poder público. E aí elas vêm justamente para garantir o direito do usuário a um serviço de qualidade. Elas são muito parecidas com as autarquias. Elas têm algumas finalidades básicas. Por exemplo, fiscalizar o serviço público. Nós temos a ANEEL, a ANT, a ANAC, a ANP. Fomentar e fiscalizar determinadas atividades privadas. Nós temos a ANCINE. Regulamentar, controlar e fiscalizar a atividade econômica, a ANP. Exercer a atividade típica de Estado, a Anvisa e a ANS. Nós temos as agências executivas, que têm o objetivo de executar atividades administrativas, pessoas jurídicas de direito público. Elas celebram contratos de gestão, ou podem celebrar esses contratos, justamente para quê? Para tentar reduzir os custos nessa prestação do serviço. Elas têm uma autonomia financeira, têm uma autonomia administrativa ainda maior. Um grande exemplo é o Inmetro, que é uma autarquia, e a ABIN, que é uma agência que, apesar de ser uma agência, ela não é autarquia, é um órgão público, Agência Brasileira de Informação. Temos o terceiro setor. Já conversei com os alunos um pouquinho sobre eles. O terceiro setor, ele vem justamente para desempenhar um papel fundamental na nossa sociedade. Por quê? Porque ele é criado por particulares. Para quê? Para conceder benefícios diretos à população. Normalmente, essas entidades do terceiro setor, elas não possuem a finalidade lucrativa, e algumas delas que detêm a certificação especial, elas podem vir a receber recursos públicos. E aí, se receber, ela passa a poder ser fiscalizada pelo poder público através de um contrato de gestão. Nós temos alguns exemplos de sucesso, que é o SESI, o SESC, o SENAI, o SENAC, o SEBRAE. Temos as organizações da sociedade civil de interesse coletivo, as OCIPs, que são organizações do terceiro setor como qualquer outras. Por quê? Porque são destinadas para assistência social, cultural e de educação. Elas também têm o controle público através de uma parceria. Por quê? Porque elas realizam serviços públicos, serviços bastante específicos. E aí elas têm imunidade tributária, elas não pagam os seus impostos por conta disso, não é? Elas têm vários benefícios por atender a sociedade de uma maneira geral. Elas têm foro privilegiado, elas têm o prazo processual dobrado, têm o seu próprio patrimônio, e esse patrimônio ele é considerado um bem público e, portanto, ele é impenhorável. E aí, nesse sentido, tem alguns exemplos. Nós temos o INSS, o INCRA, a Comissão de Valores Mobiliários e o IBAMA. Temos a autarquia de regime especial, que é toda aquela que a lei confere privilégios específicos e aumenta ainda mais a sua autonomia. Um grande exemplo é o Banco Central do Brasil e a Comissão Nacional de Energia Nuclear. São entidades que tratam de situações excepcionalíssimas. Bom, falamos das entidades da administração pública, direta e indireta. E essas entidades, elas são pautadas por alguns
princípios. Que princípios são esses? O primeiro deles, e talvez o mais importante, é o da legalidade, que está previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Por quê? Porque, além de depender sempre da lei, ela tem uma submissão obrigatória a ela, nada podendo fazer senão em virtude da própria lei. Então, diferentemente da relação particular, aonde nós temos o princípio constitucional da legalidade, temos que aquilo que não é proibido é permitido, a administração pública ela só pode fazer alguma coisa se a lei assim disser, se a lei assim prevê. Temos o princípio da eficiência, também previsto no artigo 37, ela deve procurar agir de modo rápido, preciso, eficaz, sempre com a maior presteza possível. Ela deve buscar criar mecanismos para trazer melhores resultados para a nossa população. Temos o princípio da continuidade, porque os serviços públicos eles são essenciais. Eles não podem parar porque eles têm que atender às nossas necessidades, o que significa dizer que o serviço ele tem que ser regular, ele tem que ser contínuo, ele tem que ser ininterrupto. E aí, nesse sentido, minha gente, eu gosto muito do ensinamento do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Por quê? Porque ele defende ser uma obrigatoriedade do desempenho da atividade administrativa. Bom, temos mais alguns outros princípios. A regularidade, você tem que ter a manutenção da qualidade do serviço prestado, a cortesia, ou também chamado de urbanidade, não é? O administrador público ele tem por dever nos tratar com educação, zelar pelo bom atendimento. Temos também o princípio da segurança jurídica. Por quê? Porque esse é um dos principais pilares do nosso Estado democrático de direito. A segurança jurídica, ela detém um valor supremo. Então, nesse sentido, a atuação do administrador, ela tem por obrigatoriedade ser previsível. Não podem haver surpresas. Ela tem que ser regular, ela tem que ser estável, ela tem que sempre buscar evitar surpresas para cada um de nós que somos administrados. Então, as suas ações têm que ser previsíveis e as suas consequências perfeitamente identificáveis. Temos que ter a atualidade. O serviço prestado pelo poder público, ele sempre tem que ser prestado de acordo com as técnicas mais atuais. Princípio da modicidade das tarefas. O serviço ele deve ser prestado da forma mais barata possível. Isso não significa dizer que deva ser gratuito, só que eles deverão ser prestados na sua essência da forma gratuita, a não ser que não seja possível. O princípio da generalidade, né, erga omnes, o serviço público ele tem que atender a todos, ele deve estar disponível para todos. Outro princípio importantíssimo é o da impessoalidade, também previsto lá no artigo 37. Por quê? Porque você não pode ter preferências. O ato ele deve ser praticado de acordo com a sua finalidade legal, de acordo com o que prevê a lei. Nós já vimos isso. Então, não pode haver uma atuação para beneficiar ou prejudicar alguma pessoa, porque ela tem uma outra preferência política, porque ela não tem ligação com aquela pessoa. Então, minha gente, deve-se evitar práticas abusivas justamente por conta dessas antipatias, simpatias. Não pode haver vingança, represária, nepotismo, né? A nomeação de parentes e favorecimentos. Isso é impossível de acontecer, ao menos deveria. Princípio da moralidade, previsto no artigo 37 também da Constituição Federal. Eita coisa difícil de acontecer no nosso país, né? Infelizmente. Mas a gente não pode generalizar. Existem pessoas que trabalham com base na lealdade, na honestidade,
na boa-fé. Por quê? Porque isso é um pressuposto, minha gente. Qualquer ato administrativo, ele tem por obrigatório ser pautado na moralidade. Outra coisa, o ato público, ele não pode ser feito às escondidas. Então, portanto, é necessária a publicidade, é necessária a divulgação. A administração pública, ela tem por dever divulgar amplamente os seus atos, justamente para que todos nós possamos ter conhecimento, para que possa haver um controle, para que os efeitos da lei sejam cumpridos. E aí vem o princípio constitucional da autoexecutoriedade. Por quê? Porque não pode haver um retardamento do atendimento aos interesses coletivos. O administrador, ele tem por obrigação colocar em prática todos os atos e todas as medidas sem a necessidade de autorização de qualquer outro poder, até mesmo mediante coação, se for o caso. Quando eu falo em coação, é da entrada de uma medida judicial para que isso aconteça. Por exemplo, se a gente pode precisar se valer dos remédios constitucionais. Autotutela. A administração, ela tem vários órgãos que são justamente criados para acompanhar, para policiar os seus próprios atos. A principal finalidade da administração pública é a supremacia dos nossos interesses. E aí, justamente por conta disso, ela tem que praticar os atos voltados para cada um de nós. Para cada ato deve haver uma motivação. A motivação, ela está prevista no artigo 93, inciso 10 da Constituição Federal e no artigo 50 da Lei 9784 de 90. Sempre deve ser indicado um fundamento de fato e de direito. Toda e qualquer decisão, ela tem que ser fundamentada. Tem que se apresentar os motivos. E aí esses motivos, eles devem ser pautados numa razoabilidade, minha gente. Tem que haver uma certa coerência nesses atos e nessas decisões, nessas medidas administrativas. Para isso, deve também haver uma proporcionalidade. Por quê? Porque isso está ligado diretamente à amplitude, à extensão das medidas, principalmente se ela for punitiva ou restritiva de direito. Bom, assim nós finalizamos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem lá o seu like. Se inscrevam no meu canal, Prof.Bruno Loureiro. Para quê? Para que vocês possam receber as notificações das novidades. Fiquem com Deus e um forte abraço.